Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é mais um do projeto Lendo Stephen King, no qual eu estou lendo as obras do mestre do horror Stephen King em ordem cronológica. Esse já é o 26º vídeo aqui do canal e o 26º livro do King que eu leio e gravo o meu processo de leitura e os meus comentários e falo um pouco da história também, mas sem spoilers. E o vídeo de hoje é sobre um livro, eu acho que talvez o livro do King que eu mais tive medo e receio de ler, por conta de eu já ter assistido a adaptação desse livro, dessa história, há uns bons anos atrás, e eu acho que eu já assisti mais de uma vez. E aí, assim, quando eu assisti esse filme, eu fiquei levemente perturbada por essa história. Foi uma história que, eu não sei dizer, mexeu muito comigo, me deu muito medo do começo ao fim. E aí, por conta disso, eu sempre tive receio de ler Jogo Perigoso. Mas, depois de muita enrolação, alguns meses aí enrolando, finalmente eu criei coragem, fui lá e peguei esse livro pra começar já 2024 com o pé direito, já começar a ler do King no primeiro mês do ano e ver se dessa vez, se esse ano eu consigo dar uma acelerada nesse projeto. E aí eu vou tentar ler o máximo possível de livros do Stephen King esse ano, vai ser uma das minhas metas, assim. Não podia deixar de ler esse livro, que foi lançado em 1992 pelo Stephen King, e se eu não me engano a adaptação dele está disponível lá na Netflix. Eu acho que até é um filme da Netflix. Vou deixar a capa aqui pra vocês irem lá conferir. É um filme muito bom. E agora que eu tô lendo o livro, eu tô achando uma adaptação muito bem feita. E, assim, confesso que eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer nessa história. Se o livro e o filme vão ser muito parecidos ou se o filme escolheu alguns caminhos diferentes. Mas já vamos falar sobre isso. Primeiro, se você é novo aqui no canal, acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do canal. Se você gosta do Stephen King, é fã dele assim como eu, e se você gosta de assistir vídeos sobre leituras, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo novo. E também não se esqueça de deixar o seu like e um comentário aí pra mim. Me conta se você já conhecia Jogo Perigoso, se você já leu esse livro ou não e se você tem vontade de ler. Bom, eu já estou no momento na página 106, mais ou menos um terço do livro, porque ele tem umas 330 páginas. E assim, geralmente eu faço essa abertura aqui do vídeo, dos vídeos do projeto, antes de entrar na história. Só que ontem à noite tava ficando sem energia aqui na minha casa, aqui na minha cidade, em vários lugares da cidade. E aí eu tinha terminado um livro e aí eu aproveitei essa queda de energia de internet pra não ficar só fuçando na internet. Eu falei, quer saber, eu vou começar logo esse livro pra não ter mais enrolação. E aí eu comecei a ler ele ontem à noite antes de dormir e assim, voou. Em pouco tempo eu li 70 páginas e aí hoje de manhã eu li mais um pouco até chegar nessas 106. E eu já posso dizer que estou adorando essa leitura, tá sendo um dos livros mais frenéticos e ao mesmo tempo instigantes e diferentes também e completamente esquisitos. E mais do que isso, muito descritivos, eu diria. E bem explícitos assim. Então esse aqui é um livro que eu já vou deixar de cara aqui, avisado no começo do vídeo. Se você é menor de 18 anos ou se você é maior de idade, mas tem um estômago muito sensível ou não gosta de ler certas cenas, principalmente cenas que envolvem relações sexuais, cenas que envolvem abusos sexuais e violência sexual, e também cenas que envolvem coisas nojentas, envolvendo muito sangue e várias descrições bem explícitas nesse sentido. Por que eu tô falando isso? Esse livro vai contar a história da Jessie e do Gerald, que é o marido dela. Eles são casados há quase 20 anos e eles estão vivendo uma fase meio conturbada ali no relacionamento. E aí, por conta disso, eles resolveram começar a fazer joguinhos, digamos assim, para apimentar a relação, para voltar a acender o fogo do amor ali entre eles. E aí, um desses jogos, que é o que abre a cena inicial aqui desse livro, é simplesmente o Gerald acorrentando, literalmente com algemas, a Jessie na casa de campo de verão ali deles. Eu acho que na verdade é tipo uma casa do lago, mas enfim, na casa de verão deles. E tá só os dois ali, ele tá acorrentando ela na cama e ela começa a pensar, a gente lê muitos pensamentos dela nesse livro,
E ela começa a pensar que ela não queria estar ali, e o que tá acontecendo, que aquilo ali tá ficando chato, e na verdade nunca teve graça pra ela, e etc. E ela começa a falar isso pro Gerald, só que ele não escuta ela. Ele tá muito envolvido ali na brincadeira. E aí, gente, que a história vai se desenvolver a partir daí. Não vou dar spoiler, tá? Até porque tem uma coisa que acontece aqui, que é citada aqui na sinopse, aqui atrás do livro, que eu acredito que seja um spoiler que é uma das maiores graças, assim, é você estar lendo e levar essa pancada, sabe? Em vez de você já ler na sinopse, então não vou contar. O que eu vou dizer é que a partir daí acontece um episódio que pode ser meio que traumático, não sei muito bem como descrever ainda. E a partir daí a gente vai passar, acho que a história inteira praticamente na cabeça da Jessie, mas não só na cabeça dela, também no passado dela e também ela falando algumas coisas. Só que assim, é basicamente um grande monólogo, eu acho, pelo menos nesse primeiro terço, é basicamente um grande monólogo dela, só que dela com a mente dela, que aparentemente tem umas 3 personalidades ali dentro da cabeça dela no mínimo, e essas personalidades diferentes ficam conversando entre si diversos assuntos, tanto do presente quanto do passado quanto do futuro. E além disso também tem algumas cenas em alguns pequenos momentos em que é como se a Jessie estivesse relembrando um passado bem distante e traumático que ela guarda ali num lugar, no fundo da mente dela, guarda pra ficar bem esquecido, sabe? Mas é algo que ela se lembra assim, só que ela não quer, ela escolhe esquecer aquilo e não pensar sobre aquilo. E aí, por enquanto tá sendo isso, eu estou simplesmente adorando, eu estou mais uma vez fascinada pela capacidade de escrita do Stephen King e assim, eu não sei, até agora esse livro tá com 5 estrelas bem forte e assim, me relembrando o porquê eu sou tão fã desse autor. É pela capacidade de criação dele e de criatividade de escrita. Deixa eu tentar explicar essa questão que está sondando aqui a minha mente. Quando eu assisti esse filme, eu gostei muito, né? É muito perturbador, eu achei. E aí, quando eu fui ler o livro, eu pensei, poxa, se for no mesmo sentido do filme, eu não sei como que isso vai ser nas páginas, sabe? Eu não sei como essas cenas vão ser descritas e eu acho que pode acabar sendo um livro um pouco chato e monótono, só que não, nem um pouco. Tipo, não, tá sendo completamente o contrário disso. Tá sendo um livro extremamente rápido de ler e assim, tem a prolixidade do King, sim, aquela coisa de descrever pra caramba, só que aqui ele tá fazendo de um jeito que assim, só deixa a gente curioso. E mesmo eu conhecendo o filme, tendo assistido mais de uma vez, sabendo exatamente o que acontece naquela história, e por enquanto o livro estar indo pelo mesmo caminho, então assim, eu tenho uma ideia do que pode acontecer no final desse livro, né? Se seguir o filme, se o filme seguiu o livro, eu sei o que vai acontecer. Ainda assim, eu tô muito curiosa pra saber como vai acontecer, sabe? E também tô curiosa porque pode ser que não aconteça exatamente o que acontece no filme, porque gente, o King é surpreendente, sabe? Então é isso, eu estou completamente encantada por essa história. No sentido, na verdade, eu acho que eu não posso dizer pela história, mas pela escrita do King, porque a história é esquisitíssima, assim, sabe? Então, tá, mas vocês estão avisados. Se você ainda não leu esse livro e tem vontade de ler, mas se você é menor de idade, não recomendo de jeito nenhum, tá? Não estou recomendando. E se você tem uma sensibilidade por esses temas aí que eu citei anteriormente, também não leia. Mas se você quiser ler, vá sabendo do que você vai encontrar aqui desde literalmente do primeiro parágrafo dessa história, até provavelmente o último parágrafo. Então é isso, tá? Quando eu tiver lido mais um pouco, tiver acontecido alguma coisa muito assim, meu Deus do céu, eu preciso comentar sobre isso, mas sem spoiler, é claro, eu volto aqui e converso com vocês, tá? Eu tô querendo sentar e devorar esse livro de uma vez, então eu vou parar o vídeo e vou ir lá ler ele. Olá, hoje é dia, acho que 11 de janeiro. E eu cheguei na página 206 de Jogo Perigoso. E meu Deus do céu, que loucura que está sendo esse livro, gente. Assim, como eu já imaginava e como eu já tinha dito um pouco anteriormente, ele tá bem fiel ao filme. O que no caso, na realidade, é o filme está bem fiel ao livro, né? Mas é porque, no meu caso, eu assisti esse filme antes de ler esse livro. Eu nem sabia quando eu assisti o filme que era baseado num livro do Stephen King, por isso que eu assisti, tipo assim, despretensiosamente, sem me preocupar com... Na época eu acho que eu já... Na verdade, na época eu não consigo me lembrar se eu já tinha lido
os livros do King, porque eu acho que eu assisti ele assim que ele saiu, sabe? Então já faz uns bons 5 anos ou mais, não me lembro exatamente, depois eu vou pesquisar esse dado certinho. Mas enfim, eu assisti ele na época e aí, né, depois eu acho que eu assisti de novo em alguma outra época, depois que eu fiquei sabendo que ele era baseado em um livro do King. Então assim, segue bem fiel a adaptação ao livro por enquanto, o que eu tô gostando porque eu acho o filme muito bom. E ao mesmo tempo está me aterrorizando um tanto bom, porque assim, que nervoso que dá aquele filme. E aí as últimas páginas, na verdade eu acho que os últimos 4 mais ou menos capítulos que eu li agora foram bem pesados. Porque contaram sobre... Eu tô tentando pensar como dizer o que contou sem dar spoiler. Contaram sobre um acontecimento traumático e que foi uma violência que a personagem principal, que é a Jessie, sofreu na infância dela e ela tava se recordando agora desse acontecimento. E, meu Deus do céu, a capacidade de escrita do King realmente vai muito além, né? Porque ele descreve tão bem que, assim... a agonia que dá quando você tá lendo é gigantesca, porque é muito real, sabe? O jeito que ele escreve é muito real. E aí, acho que isso dá uma agonia a mais. Outra coisa que eu queria comentar é que eu tô lendo esse livro com um copão, uma canecona de água do meu lado toda hora, porque assim, esse livro tá me dando uma sede, que é um negócio que eu acho que só me deu em outro livro, acho que inclusive do King, que foi A Longa Marcha, se eu não tô enganada, que eu também senti isso, porque a personagem está passando por sede em diversos momentos aqui. E eu tentando não dar spoiler, né, da história, mas enfim. E aí, o King descreve tão bem, tipo, essa agonia dela, que toda hora eu fico, meu Deus do céu, peraí, deixa eu beber uma água. Vou e tomo uns golão de água, porque eu penso, graças a Deus que eu não estou vivendo essa situação dela, que, nossa senhora, que agonia que dá. E aí eu fico me... Sabe, tipo isso, de você ler a história e ela é tão bem escrita que ela te faz sentir coisas físicas, assim, e não só emoções. Muito doido isso, né? E também é meio raro, assim, não, são poucos livros que fazem isso comigo. A questão dos pensamentos da Jessie e de essas outras vozes que ela tem na cabeça dela ficarem a todo momento conversando com ela, isso tá sendo muito interessante. Tá fazendo a história não ficar nem um pouco parada. Só pra vocês terem uma ideia, eu tinha falado com vocês, eu acho que eu tava na página 100 mais ou menos, e aí depois eu li até a página 140, e aí eu li tipo umas 60 páginas de boa, numa sentada, agora antes de vir falar com vocês aqui, porque eu não conseguia largar esse livro, eu precisava saber o que ia acontecer e como ia acontecer, mesmo eu já tendo assistido o filme, e como eu disse, eu meio que já... tendo uma noção do que ia acontecer, sabe? Deu pra entender? E aí tá sendo isso, gente, tá sendo muito foda. Eu tô agoniada, desesperada, dá um nervoso pela Jessie, eu fico desesperada de vontade de entrar nessa história e ir lá ajudar a coitada, sabe? E eu fico a todo momento querendo que essa história acabe logo. Então eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu só vim dar um update muito rápido aqui, sem nem falar muitos aspectos sobre a história, além dessa questão de que a escrita do King tá me cativando mais ainda e tá me deixando mais, acho que encantada mesmo pelo talento dele. Então eu vou parar de gravar aqui, isso foi só uma fala rapidinho que eu queria falar com vocês, e aí vou seguir lendo, porque eu preciso muito acabar esse livro, tipo, muito mesmo. E aí, quando eu acabar ele, ou sei lá, não sei que tem um acontecimento que me deixe muito sim, eu volto aqui pra falar de novo com vocês, tá? Olá, estou aqui para finalizar esse vídeo, pois concluí a leitura de Jogo Perigoso, esse livro que foi uma surpresa, eu iria dizer uma surpresa agradável, mas eu não sei se agradável seria uma palavra adequada aqui, já que esse livro é tudo menos agradável, essa leitura, né, no caso. Enfim, hoje é segunda-feira, dia 15 de janeiro, mas eu concluí ele na sexta-feira. A última vez que eu tinha falado com vocês foi na quarta, então assim, foi uma leitura que
ao longo, assim, da semana, eu fui lendo o livro, né, da semana passada, mas é um livro que dá pra você ler muito mais rápido do que isso. Esse é um livro que eu acho que eu teria lido facilmente em 2, 3 dias se eu tivesse com a cabeça pra isso, mas eu não tava com a cabeça pra isso. E ainda assim foi uma leitura excelente, e esse livro foi uma surpresa, porque eu achei realmente que eu iria me cagar de medo, e já vamos falar sobre isso. Mas eu achei que eu não iria gostar desse livro. Eu achei que iria ser um livro lento, um livro que talvez fosse até um pouco chato a leitura, apesar do tema e assim, né, da proposta dessa história não ser nada chata. Eu achei que seria uma leitura que não fosse me agradar muito, mas assim, no final das contas, foi um livro 5 estrelas. Olha aí, e eu acho que ele vai entrar pra lista dos melhores aí que eu já li do King, pela questão da escrita principalmente, mas vários fatores que vamos conversar aqui. Então, eu acho que quando eu falei com vocês eu tava na metade mais ou menos desse livro, ou na página 200 por aí. Ele tem 335 páginas e eu fiz marcações até, tipo assim, a última página, literalmente, pra vocês terem uma noção do quanto esse livro, não sei se mexeu comigo, não sei nem o que dizer, sinceramente, gente. Eu já tinha falado pra vocês a premissa, né, e sobre o que Jogo Perigoso iria tratar, do que iria se tratar essa história, que era aquela coisa da mulher que ficou presa lá na cama, a mulher do advogado, ia acontecer uma coisa trágica, e aí a história ia decorrer a partir daí. E assim, gente, foi um livro muito interessante, intrigante. Foi um livro eletrizante em alguns sentidos e eu tenho que pensar muito bem para escolher as palavras corretas para falar sobre essa história. Foi um livro que me prendeu do começo ao fim, apesar de ter alguns momentos em que eu fiquei bastante agoniada e eu só queria que a história acabasse. Mas eu queria que a história acabasse porque eu precisava desesperadamente saber o que ia acontecer com a Jessie, e também porque teve alguns momentos que não é que não é que me deixou com medo esse livro, sabe? Mas ele me deixou angustiada, muito angustiada. Eu senti mais ou menos a mesma sensação de quando eu li Misery, que foi essa angústia mesmo. Angústia de, tipo assim, parecia que eu tava ali vivendo aquela história, sabe? E aí eu precisava muito que acabasse logo. Então eu acho que esse é um dos motivos que torna esse livro uma leitura muito rápida, porque você não vai conseguir desgrudar dele enquanto você não souber o que acontece. E como eu disse algumas vezes já, espero não estar sendo repetitiva, eu já tinha assistido o filme antes de ler esse livro. E aí, por isso, eu já tinha uma noção do que deveria acontecer aqui nessa história. E realmente é uma adaptação muito fiel àquele filme, desse livro. Tem algumas poucas diferenças, mas assim, é uma adaptação muito fiel. E eu gosto muito daquele filme, eu acho um filme muito bem feito, muito bom, assim, apesar de ser muito angustiante, né? É pra quem gosta dessas histórias, tá? Eu tenho essa tendência a gostar dessas histórias esquisitas, então é um filme que eu gosto, apesar de me dar medo e de me deixar agoniada. E esse foi um livro que eu gostei demais, talvez justamente por me causar essas sensações, sabe? Eu não sei muito bem, gente. Eu sei que foi muito bom essa leitura e eu não estava esperando, então, sabe, foi melhor ainda por conta disso. Acho que por ter sido um livro que me surpreendeu tanto assim, ele ficou melhor ainda. E aí, gente, tem coisas a serem ditas sobre essa história. É uma história muito pesada, sim. E é uma história que em diversos momentos eu me peguei pensando naquilo que eu vejo muita gente falando e que, é claro, depende de cada um, gente. Ninguém, sei lá, acho que a gente não tem que impor nada em ninguém, mas tem muita gente que não gosta do King porque fala que ele é muito preconceituoso, fala que ele tem falas muito pesadas nos seus livros. Eu, Júlia, como fã do King, eu acho, mas também uma leitora crítica, eu não acho que eu não seja uma leitora crítica, eu acho que ele é um escritor, tem essa facilidade e tem essa predisposição muito grande pra mostrar o real da vida, sabe? Mostrar a realidade do ser humano. E eu acho que eu sempre falo isso nos vídeos que eu falo dos livros dele. Esse é um dos motivos que me faz sempre gostar das histórias do King, que me faz gostar dele como autor. Ele não tem papas na língua, sabe? Pra falar sobre o ser humano. E eu adoro quando ele fala sobre o sobrenatural,
Mas, por exemplo, esse é um livro que não tem sobrenatural nele. Eu adoro quando ele fala sobre o sobrenatural, mas eu também adoro quando ele fala só sobre o ser humano, como é no caso dessa história aqui, sabe? E como é o caso de Misery também, porque é claro que em alguns momentos ali da história você pode achar que tá acontecendo algo sobrenatural, você pode ter aquela sensação de quando você lê um livro de realismo mágico que você não sabe muito bem distinguir o que é realidade e o que é ficção, sabe? O que é fantasia, mas eu acho incrível a capacidade dele de escrever sem papas na língua, de escrever coisas extremamente horríveis e nojentas e inescrupulosas em várias maneiras, assim, só que de um jeito que, sabe, retrata a realidade, que você lê aquilo e você sabe que aquilo realmente é muito possível de acontecer e provavelmente já aconteceu muitas e muitas e muitas vezes com a vida de muitas pessoas, sabe? Então, assim, isso aconteceu durante esse livro inteiro, por conta principalmente, por conta não só do que estava acontecendo com a Jessie, mas por conta, acho que principalmente das lembranças dela, do que estava se passando na cabeça dela, porque eu acho que eu já tinha dito isso anteriormente, mas esse livro vai se passar principalmente na mente da Jessie e em conversas que ela tem com, digamos que outras personalidades que vivem na cabeça dela. E que também vai mostrar bastante sobre o passado da vida dela. Então, é um livro que nessas partes é muito assim, é uma escrita muito crua e que pode ser muito pesada e que eu acho que dificilmente vai agradar a todo mundo e que tem muita gente que não, tipo assim, que, sei lá, não deveria nem ler isso aqui porque pode fazer mal pra pessoa, mas tem muita gente que vai ler e vai saber olhar esse outro lado, sabe, que eu tô falando, que é de relatar o que acontece na vida de muitas pessoas. Então, como eu disse, tem muito abuso aqui nesse livro, tem muita violência de todos os tipos, e se você não gosta, se você não se sente confortável, não é que não gosta, né, gente, ninguém gosta de violência, mas a questão é se você não se sente confortável lendo esse tipo de história, não leia esse livro. Mas se você lê de boa, se você, sabe, gosta de histórias que tratam de temas pesados, leia esse livro, porque provavelmente você vai gostar desse livro, sabe? Foi o que aconteceu comigo. Eu gosto de histórias que tratam de temas pesados e pra mim não costuma me incomodar. Me incomoda, obviamente, no sentido que eu acho que essas histórias têm como objetivo, sabe? Que é esse sentido de despertar isso na gente, de incomodar mesmo, de fazer a gente pensar sobre esses temas tão pesados. Eu acho que isso é muito importante sempre. E é isso que eu gosto muito nos livros do King, que eu sei que muita gente tem um olhar diferente e sei lá, tá tudo bem, né? Cada um tem as suas ideias, sabe? Se você não gosta, não leia. E se você gosta, leia. E aí eu queria dizer também que no final desse livro tem meio que algumas revelações. Estou tentando procurar palavras para não dar spoiler para vocês. Tem algumas revelações aqui no final desse livro que vão tratar da vida da Jessie, mas também vão tratar da vida de outros personagens. Tem mais coisas absurdas e tem mais coisas que, tipo, pode pegar a gente de surpresa ou não, depende do tipo de leitor que você é. E é isso, sabe? É um livro que me prendeu do começo ao fim. Eu tô meio sem palavras, porque eu realmente não quero dar spoiler dessa história, porque é um thriller, sabe? É um thriller psicológico, na minha opinião, muito bem escrito. Então, é isso. Se você gosta desse tipo de leitura, vá lá, dá uma chance pra Jogo Perigoso, leia esse livro e depois me conta o que você achou. Se você já leu ele, me conta aí nos comentários também. Me conta se você já conhecia. Eu sei que esse é um livro não muito conhecido do King, e eu sei que esse é um livro que faz... uma coisa que eu tava esquecendo já. Esse livro vai citar o Alan Pangborn, de A Metade Sombria e de Trocas Macabras. E eu fiquei muito interessada com essa citação dele, e eu fiquei curiosa se ele vai aparecer em Eclipse Total, que vai ser republicado aqui no Brasil, acho que esse ano agora, de 2024, pela Assuma, com o nome de Dolores Claiborne, que é o nome, tipo, original dessa história, porque o Eclipse Total vai meio que fazer par com essa história. É muito... Eu não sei, é muito curioso, eu tô muito curiosa pra ler o Dolores Claiborne. Eu acho que é assim o nome, eu não tenho certeza, porque pra saber qual vai ser a relação com essa história. Porque tem um eclipse que é contado
Teve um eclipse nesse mundo aqui, e esse eclipse é contado nesse livro, e aí aparentemente esse eclipse afetou vários personagens que também vivem nesse mundo e que vão ter sua história contada lá nesse outro livro, então eu tô muito curiosa pra ler ele. Em teoria, né, seria o próximo livro que eu leria aqui, porque é o próximo livro da ordem cronológica, mas como ele ainda não foi publicado, eu não vou ler ele em inglês agora, sendo que ele vai ser publicado já esse ano. E o próximo livro que eu vou ler aqui nesse projeto vai ser Pesadelos e Paisagens Noturnas, que eu já tenho aqui, que é um livro de contos e tem o volume 1 e 2, e eu pretendo gravar um vídeo só lendo o volume 1 e o volume 2 e comentando sobre essas histórias aqui. Então fiquem de olho aí no canal, ative o sininho das notificações caso você ainda não esteja com ele ativado aí, para você receber notificação quando sair esse próximo vídeo e os próximos vídeos aqui do canal. E aí depois, quando for relançado aqui o Dolores Claiborne Eclipse Total, eu vou ler ele e trazer um vídeo aqui pro canal também. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de assistir. Não acho que tenha sido dos melhores, eu não estava completamente bem pra gravar esse vídeo, minha cabeça estava em outro lugar, mas mesmo assim eu não queria deixar passar em branco e queria dar prosseguimento aqui nesse projeto, então espero que você tenha gostado de assistir. Se você gostou, não deixe de comentar aí, me fala o que você achou do vídeo, me fala se você já conhecia esse livro, se você já leu, se você ainda quer ler ele, e deixa o seu like aí, tá, pra ajudar no engajamento, e um beijo grande e até o próximo vídeo.